Olá, amigos do iAgro. Meu nome é Alexandre Silvio, eu sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E hoje nós vamos falar da reportagem, que está anexada aí, a respeito da jaca gigante que surgiu no sítio aqui próximo da região de Governador Valadares. Segundo o morador, o proprietário, a jaca ela cresceu, ela desenvolveu, um tamanho muito superior às demais frutas que essa planta, essa árvore produz. Bom, mas por que isso acontece? Bom, são vários motivos, são N motivos agronômicos, fisiológicos, bioquímicos da planta que interferem nesse processo, além, claro, de fatores ambientais. Mas no caso dessa jaca, a gigante, como aparece na foto, provavelmente, é bem provável que tenha acontecido algum desbalanço fisiológico na planta, principalmente com relação ao que nós chamamos de fito-hormônios, que são os que comandam todo esse processo de floração, frutificação, maturação da planta. Então, pode ter ocorrido. Um segundo aspecto é a própria característica da fertilidade. Como é um sítio, uma área pouco trabalhada ou de atividade agropecuária menos intensa, provavelmente o solo onde essa árvore está instalada deve ser um solo de alta fertilidade, fator que também favorece o desenvolvimento, digamos, podendo ser até exacerbado desses frutos. Uma outra característica também interessante, que é comum aqui na região, é o clima, Nós estamos agora no período chuvoso, então o clima aqui ele é úmido e quente, bastante quente. Então essa elevada temperatura, ela também interfere, junto com o fator chuva, Tem chovido bastante, o regime pluviométrico nos últimos meses tem sido bastante intenso aqui na região, acima da média, então isso pode também ter favorecido esse superdesenvolvimento desse fruto. Mas, de um modo geral, isso pode acontecer também por uma característica genética, que, a meu ver, não é o caso específico dessa planta, desse pé de jaca, porque nem todos os frutos acompanham o mesmo desenvolvimento. Um outro aspecto que pode ser observado, e que é muito comum em algumas práticas agrícolas, é o desbaste. Reduzir o número de frutos para que os frutos que permaneçam, eles atinjam um tamanho maior. Porque todo o processo fotossintético que ocorre nas folhas, esses fotoassimilados que são produzidos, grande parte deles é transferido para os frutos. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de frutos, a tendência é que esses frutos não cresçam muito por conta da distribuição desses fotoassimilados, produtos que vêm da fotossíntese. Quando eu reduzo o número de frutos, a tendência é uma concentração no deslocamento desses fotoassimilados e aí os frutos tendem a crescer mais. Isso é muito comum, por exemplo, em quem planta tomate. As pessoas que cultivam tomate, elas fazem um desbaste nos cachos, reduzindo o número de frutos para que aqueles poucos frutos se desenvolvam mais, tenham um aspecto, um tamanho maior e um aspecto mais interessante para comercialização. Diferente se ele manter 10, 12 frutos num cacho apenas, a tendência é que os frutos não se desenvolvam muito, até mesmo pela falta de espaço, mas principalmente por conta da demanda desses fotoassimilados. Então nós temos assim vários aspectos, temos algumas outras culturas também que as pessoas observam, não são necessariamente frutos, mas por exemplo a mandioca. A mandioca ela tem uma característica interessante. A planta de mandioca ela tem aquele aspecto herbáceo, de um porte de 1 metro, 1,5 metro, até se realizar a colheita, mas se você permanecer com aquela planta, ela é de crescimento indeterminado, ela pode assumir até um papel arbustivo com 4, 5 metros de altura, dependendo da condição do solo. E quando você retirar essa planta, quando essa planta é retirada, o que acontece? Você vai retirar as raízes, que é o ponto-chave da mandioca, que a gente consome,
e você vai ver aquelas raízes enormes, grandes, bem desenvolvidas. Mas por quê? É característica de desenvolvimento indeterminado. Aí você imagina, não, então é interessante manter a mandioca no campo por mais tempo para que produza mais raízes. Não, não por causa da qualidade do produto que é desenvolvido. Apesar de se produzir uma quantidade maior de raiz, né, daqueles tubérculos, o que vai acontecer? Todo o material ele fica muito fibroso, e isso dificulta o cozimento, a alimentação, e sem contar alguns aspectos também, como produção de ácidos cianídricos, se for o caso da mandioca brava. Então, N aspectos devem ser observados em relação ao superdesenvolvimento de algumas características das plantas, né? Então, na realidade, para se ter uma ideia mais ampla, é importante a presença do engenheiro agrônomo, né? Fazer uma análise da região, do solo, da planta, das características que nós chamamos edafoclimáticas e do próprio material vegetal, para realmente identificar se aquela planta tem a característica de produzir frutos de maior tamanho ou não, ou se aquilo ali foi só no caso específico daquele fruto, daquela jaca que nós vimos, que aparentemente parece pesar ali uns 30 quilos ou um pouco mais de 30 quilos. Né? Então, companheiros, um abraço a todos, aí até o nosso próximo encontro. Até lá!